Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a seguir conosco neste estudo do dia 14 de novembro, em que nós queremos estudar a primeira carta de Pedro. Vamos juntos? Primeira carta de Pedro, que tem 5 capítulos, foi escrita por Pedro, um dos grandes apóstolos de Jesus, também chamado de Simão, e ele recebeu uma missão importante de Cristo de liderar a igreja. Nós sabemos desta proeminência de Pedro, e essa carta foi escrita na cidade de Roma, e a data provável é o período imediatamente anterior à perseguição desencadeada por Nero no ano de 64 depois de Cristo. Esta carta foi escrita aos que vivem dispersos como estrangeiros por todas as regiões da Ásia Menor, portanto, migrantes que viviam fora da pátria. Os temas citados são perseguição, graça e juízo de Deus, família e salvação. Mas é uma carta que continua sendo muito importante para todos os cristãos ainda hoje. O resumo da epístola é que a esperança viva e a graça contemplam o capítulo 1, o capítulo 2, pedra angular e o povo escolhido, 1 de Pedro 3, conselhos a homens e mulheres, 1 de Pedro 4, a vontade de Deus e o sofrimento, e 1 de Pedro 5, humilhação diante de Deus. Nós temos a estrutura no The Bible Project, que fica sempre algo que podemos acrescentar neste estudo, e eu não vou falar exatamente como é essa estrutura, porque eu acho muito válido se você ver o vídeo na íntegra, ok? Vamos diretamente ao ponto. Então, estudando propriamente a carta de 1 Pedro, com o capítulo 1, nós temos os seguintes destaques: prefácio e saudação, uma viva esperança e a santidade na vida. São 25 versículos, vamos ler na íntegra e vamos ver aquilo que podemos destacar para os nossos ensinamentos na Bíblia ao longo do ano. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida,
na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Eis a leitura do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma carta que é escrita de uma forma bem impactante, pois a igreja estava sendo perseguida. Mas para Pedro, e claro para Deus, já que Pedro está falando de forma inspirada, não era algo a temer. O que se deveria temer era uma vida diferente da vida proposta por Deus. Por isso, ele vai falar de esperança, né? E ele vai falar de uma vida santa com Deus. E a pergunta que eu quero retomar ao final dos ensinamentos, retomando os ensinamentos, é: como podemos ser santos? Como podemos viver uma vida santa? Como podemos viver uma vida santa, já que é isso o que o apóstolo Pedro está admoestando os seus ouvintes, os destinatários da sua carta. Vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, onde nós temos os 3 seguintes destaques: a pedra viva e a nação santa, a vida cristã exemplar, os servos cristãos e o exemplo de Cristo. Vamos à leitura. São 25 versículos. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Eis a leitura do capítulo 2. E os cristãos, então, são apontados por Pedro aqui no capítulo 2 como pedras vivas, como nação santa. E por isso precisam conduzir-se em uma vida exemplar. E o exemplo maior, claro, é Cristo. E eis a questão. Nós já vimos a primeira, que nós iremos retomar, como podemos viver uma vida santa. E a segunda questão é a seguinte: por que precisamos seguir uma vida exemplar? Por que precisamos seguir uma vida exemplar? Vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, onde nós temos os seguintes destaques: deveres dos casados, o amor fraternal, sofrendo como seguidores de Cristo. Vamos à leitura dos 22 versículos. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser da mesma graça da vida, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todo
todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. Aqui no capítulo 3, então, nós temos uma miscelânea de assuntos. De certo modo, parece que a vida como casal, né, em um matrimônio, não tem muito a ver com a vida cristã, é apenas uma vida particular entre um casal, mas na realidade não é bem isso, né? É uma vida pública, é uma vida de testemunho. Por isso, as mulheres são admoestadas a estarem sendo orientadas a seguirem por uma vida simples, por uma vida humilde, a não se deixarem levar por aparências, não se preocuparem tanto com a aparência, mas sim em seguirem a vontade de Deus e também estarem em consonância com seus maridos. Já os maridos também são admoestados, como nós vemos, né? Vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Isso tudo vai reverberar num amor fraternal, né? E assim nós podemos observar que no casamento, assim como na igreja, todos devem ter o mesmo modo de pensar, ser compassivos, misericordiosos, humildes. E, claro, essa é uma tarefa muito difícil, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós temos as nossas opiniões, as nossas divergências. Mas tudo isso visando não apenas o bem de um matrimônio, não visando apenas o bem da igreja, mas o testemunho. Por isso, 1 de Pedro 3,15 traz uma informação muito importante. Em 1 de Pedro 3,15, é a nossa questão que nós queremos retomar ao final, nós vemos que precisamos estar sempre preparados para responder à razão da nossa fé. Vemos que precisamos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança. De que forma podemos estar sempre preparados? Essa é a questão. De que forma podemos estar sempre preparados para respondermos
às pessoas que não fazem parte da fé, que não estão na igreja, a razão da nossa esperança. Lembrando que também aqui em 1 de Pedro 3, versículo 19, nós temos um versículo importante que está no credo apostólico. Quando nós falamos que Jesus desceu ao inferno, nós estamos falando deste texto. E Jesus desceu ao inferno não para pregar conversão aos espíritos em prisão, mas para declarar a sua vitória. Vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, onde nós temos os seguintes destaques: vida segundo a vontade de Deus, bons administradores da graça de Deus, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Vamos à leitura destes 19 versículos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eis a leitura do capítulo 4. Mais uma vez estamos retomando questões práticas da vida cristã, de viver segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade pessoal, de sermos bons administradores da multiforme graça de Deus e co-participantes dos sofrimentos de Cristo. E essa é uma questão que precisamos retomar. Ser co-participante dos sofrimentos de Cristo significa o quê? Ser co-participante dos sofrimentos de Cristo significa o quê? Essa é a questão que nós iremos retomar. Vamos ao capítulo 5, o último capítulo da primeira carta de Pedro, onde nós temos conselhos para o povo de Deus, saudações e bênção. Vamos à leitura dos 14 versículos. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem um rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho.
E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Eis a leitura do capítulo 5. E a questão que nós queremos retomar em meio a esses conselhos que ele dá ao povo é a seguinte: se o diabo é como um leão que anda em derredor, como podemos nos proteger dele? Se o diabo é como um leão que anda em derredor, como podemos nos proteger dele? Lemos então esses 5 capítulos da primeira carta de Pedro e vamos retomar os ensinamentos de cada um dos capítulos com as questões finais. A primeira questão que retoma o capítulo 1 diz assim: como podemos viver uma vida santa? Como podemos viver uma vida santa? Lembrando que Pedro vai lembrar os destinatários de sua carta de que era necessário que eles fossem santos. Por quê? Porque Deus é santo. Sejam santos porque Deus é santo. E aqui Pedro vai estar citando também uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Ele não está inventando a roda, ele não está trazendo novidade. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus sabe que deve ser santo, porque Deus é santo. Mas como nós podemos viver uma vida santa? Se nós somos pecadores, se nós somos falhos, se somos corruptos, eis a questão. Nós sabemos pela teologia luterana que em nossa natureza humana nós somos pecadores imperfeitos, 100% pecadores. Pela nossa fé em Cristo, somos santos. Portanto, se cremos em Cristo, e é uma fé genuína, não é uma fé falsa, não é uma fé hipócrita, nós automaticamente somos santos. E é exigido de nós que vivamos uma vida santa. Por isso, a questão 2, que retoma o capítulo 2, diz o seguinte: por que precisamos seguir uma vida exemplar? E a resposta é: porque Deus é santo, mas não apenas isso. Porque nós iremos agradar a Deus, mas não apenas isso. Porque se vivermos uma vida santificada, se procurarmos seguir a vontade de Deus e não a vontade da nossa velha natureza, será melhor para nós, viveremos melhor e iremos testemunhar com muito mais propriedade, de uma forma muito melhor. Nós iremos testemunhar. E assim nós percebemos que a primeira epístola de Pedro está a todo momento falando de testemunho.
porque eles estavam vivendo em um contexto de perseguição. Havia os cristãos da diáspora, ou seja, eles estavam espalhados pelo Império Romano e estavam sofrendo perseguição. E aí vem a questão 3, que retoma o capítulo 3, que é extremamente oportuna. Em 1 de Pedro 3,15, nós vemos que precisamos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança. E a questão é, de que forma podemos estar sempre preparados para respondermos à razão da nossa esperança? Fazendo isto que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. Nós precisamos estudar a palavra constantemente. E neste capítulo, neste versículo da primeira epístola de Pedro, nós temos uma palavra muito interessante no grego, que nós devemos defender a nossa fé, e a palavra é apologética. Esse responder, aqui na linguagem que nós utilizamos, significa também defender. Apologética, defesa da fé. E a defesa da fé não será feita apenas por intermédio de versículos bíblicos, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não irão acreditar na Bíblia. E então nós precisaremos ter também inteligência. Precisaremos estudar outros temas. Precisaremos também estar antenados em tudo aquilo que está em voga, em tudo aquilo que está em evidência no nosso mundo. E ter uma resposta cristã. E ter uma perspectiva cristã sobre os assuntos, sobre os debates que estão ocorrendo. Por exemplo, um debate que volta e meia ocorre nas eleições, e de 2 em 2 anos nós temos eleições, e sempre esse assunto volta, é o aborto. De que forma nós iremos responder que nós somos pró-vida? Porque quem segue as escrituras sagradas de uma forma coerente será pró-vida, será contra o aborto. De que forma nós faremos isso? Citando versículos bíblicos, muitas pessoas não irão nos ouvir e ainda vão nos acusar de retrógrados. De qualquer forma, vão nos acusar sim, né? Mas se nós respondermos cientificamente, amparados pelas questões também sociológicas, jurídicas, por argumentos científicos, e existem argumentos, e muitos, né? Do direito à vida, da não intervenção na vida alheia, porque a criança que está na barriga da mãe não é propriamente, não faz parte da vida dela, é uma outra vida, né? Claro, eu entrei aqui num assunto polêmico, mas é só um exemplo para demonstrar a vocês que precisamos estar preparados, e o nosso mundo exige cada vez mais preparo, para que tenhamos respostas pertinentes, corajosas, coerentes com a nossa fé. E que Deus possa nos abençoar. Questão 4, que retoma o capítulo 4. Ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo significa o quê? Será que deveremos amar o sofrimento? Será que deveremos nos tornar masoquistas? Será que ser cristão é gostar de sofrer? Não. Mas é saber que invariavelmente seremos perseguidos. E possivelmente iremos sofrer pela nossa fé. E quando isto acontecer, precisamos lembrar que teve alguém que já sofreu infinitamente mais em nosso lugar. E nós não vamos estranhar, nós não vamos nos amedrontar, nós não vamos nos reclinar porque estamos sofrendo pela nossa fé. Mas vamos prosseguir. Questão 5. Se o diabo é como um leão que anda em derredor, como podemos nos proteger dele? Fazendo uso da palavra, estudando a palavra, vivendo uma vida santificada, seguindo o exemplo de Cristo, estando sempre preparados para responder à razão da nossa esperança, sabendo que não estamos sozinhos, que cremos em Cristo, que temos o auxílio do Espírito Santo e que o Pai, que vê tudo isso que ocorre, também está fazendo parte da nossa caminhada de fé. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com a segunda epístola de Pedro. Fique na paz do Senhor, tenha
um abençoado dia, uma abençoada noite, independentemente do momento que você está vendo este vídeo.